Olá, sejam bem-vindos, amigos, ao canal Quinta Essência. Esta noite temos conosco o amigo Philip Orlov, que nos vai falar da cura planetária e vai apresentar-se também um pouquinho para nós, para quem ainda não o conhece, para o ficar também a conhecer. Então, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que partilhem este vídeo ao maior número de pessoas possível, deixando o vosso like e subscrevendo o canal Quinta Essência. Boa noite, Filipe. Seja bem-vindo ao canal Quinta Essência, amigo. Boa noite, Cláudia. Eu agradeço aí o convite, poder falar pela primeira vez aí para os seus inscritos, né, para os seguidores do canal, e para poder falar desse tema que foi bem interessante a gente poder abordar. Então, meu nome é Filipe Orloff, né, ou Phil, gosto de ser chamado assim. Phil. Eu, eu sou brasileiro, né, descendente de russo por parte de pai, descendente de inglês por parte de mãe, né, sempre morei no Brasil, em São Paulo. E hoje estou no caminho, vamos chamar assim, espiritual, e também no caminho de me tornar um terapeuta. Já sou coach há alguns anos, e hoje eu atuo também como terapeuta transpessoal, porque desde 2012 eu passei por um processo muito intenso de um despertar espiritual, onde eu vinha tendo uma vida muito, vamos chamar assim, carreira, banco, mercado financeiro, muito focado em trabalho, né, e pensando numa ascensão material. E, de repente, em 2011 para 2012, eu passei por um profundo processo de despertar de consciência, que me fez buscar mais por uma ascensão espiritual. E isso me colocou num caminho bem diferente, bem novo, né, explorando outros tipos de interesses e encontrando outros tipos de grupo, que me colocou nesse caminho aí, que é o que a gente vai estar falando hoje, né? Exatamente. E que tanto se fala nos dias de hoje, a cura planetária, a cura da humanidade, o equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual, entre se todo o mundo Isso. estiver em equilíbrio e em harmonia, então o planeta também consegue mais rápido chegar a esse propósito. Eu lembro que bem no começo desse processo de despertar, né, onde abriu-se quase um mundo novo para mim de possibilidades, foi difícil no aspecto família, amigos, né, trabalho, porque era tanta novidade e eu não tinha ainda estudo e pesquisa para poder embasar tudo que eu estava acessando de uma forma mais intuitiva e interna mesmo, através até de uma mediunidade que eu fui descobrindo e desenvolvendo ao longo do tempo depois. E a primeira coisa que me despertou muita curiosidade, minhas primeiras pesquisas, foi baseadas em calendários, né? Eu comecei a me identificar com o calendário dos yugas, né, do hinduísmo, onde ali eu comecei a entender que o processo individual que eu estava passando tinha a ver com um processo planetário de fim de era e começo de era, né, que era o fim do Kali Yuga, chamada de Idade do Ferro, para o início do Satya Yuga, né, Era da Verdade, ou Era de Ouro, Idade de Ouro, e significava fim de ciclo e começo de ciclo. Então eu percebi que eu não estava sozinho nisso, era um processo que envolvia outros seres humanos passando por essa quase uma metamorfose, uma grande transformação, e descobri que o planeta Terra, né, até é chamada, né, como um espírito feminino chamado Mãe Gaia, É verdade. né, ou Deusa Gaia, também gosto de me referir a ela assim, e que ela estava passando por esse processo também de ascensão, transformação e elevação vibratória e frequencial para uma dimensão superior. Então, além de estar passando por um fim de ciclo e um início de novo ciclo, onde a era de ouro é muito mais, vamos dizer, avançada do que a era do ferro, em termos de consciência, em termos de materialismo versus espiritualidade, existia também como se fosse o que muitos chamam de salto quântico. A Terra estaria passando por um outro patamar, né, de evolução espiritual, e nós, como sendo esse reino, né, o reino nominal, representando que deveriam ser os guardiões, né, os jardineiros do planeta Terra, que cuida do planeta, defende e faz toda essa condução dessa evolução, sendo convidados a dar esse salto com ela, né? Então eu percebi que envolvia
vou entrar um pouco com essa palavra cura, né? Ou seja, precisa ter um trabalho interno, individual primeiro, para expandir para o coletivo, né? Os outros grupos que vão escolhendo esse caminho de autocura e de busca de ajuda através de profissionais de todo tipo, né? Da espiritualidade, da medicina tradicional, buscar curas de hábitos, de maus hábitos, vícios, tudo que eu fui descobrindo, eu descobri que estava nesse caminho. E a surpresa foi justamente saber que o planeta, desse tamanho que ela é, também está passando por essas limpezas, por esses expurgos e essas curas de um passado talvez muito violento, de muita destruição, de muita uma consciência muito baixa, né, em termos de expansão, e que estava tendo essa oportunidade. Aí eu fui descobrindo as janelas de tempo, né, portais, eclipses, luas de sangue, solstícios, equinócios, e tudo estava ligado a esse salto, né, de frequência, e onde envolvia esses processos de cura, onde é um projeto conjunto, né, uma coisa que os humanos fazem com a Terra, os animais, o reino vegetal, o reino mineral, todos eles estariam, elemental principalmente, né, Cláudia? A gente falou do reino elemental, Sim, sim. todos Eu eles estão adoro, envolvidos. adoro esse reino das As fadas, dos fadas, né, gnomos, dos silfos, meu Deus. É um mundo mágico que eu sempre das salamandras, né? ligada desde criança a essa parte integral da natureza. Incrível. Cristais, tudo, encanta-me isso. Exatamente. Isso é profundo para mim realmente, é incrível. Imagina a importância, né? Eles que seriam uma base, né, né, os cristais principalmente fazem parte desse primeiro reino, né? Em termos de consciência individual, ele é considerado menos evoluído, mas em termos vibratórios, energéticos, né, são grandes inteligências, São, né? é verdade. É. Então a gente precisa talvez reconectar com eles, né, reencontrar esses seres, voltar a ouvir eles, se comunicar com eles para poder compartilhar essa sabedoria e essa inteligência para a gente poder dar esse Esse passo salto, juntos, né? esse salto quântico, sem dúvida alguma, Filipe, e era uma conexão que É, nós já tínhamos, já existia lá atrás, e foi perdida com o tempo. É uma pena, não é? Porque eles isso. tinham conexão, inclusive os animais de estimação e qualquer outro tipo de animal sem ser de estimação tinha essa ligação com o humano. O humano Uhum. entendia os pensamentos desse determinado animal. E era uma comunicação fluida, verdadeira, de puro amor. E com o tempo, tudo isso se foi desvanecendo de acordo com as coisas que começaram a acontecer pelo mundo fora. Esse desentendimento com o mundo animal, houve uma separação entre o homem e o próprio animal. Então houve Uhum. a destruição da comunicação completamente definitiva. Ainda não é definitiva porque há muita gente no planeta que tem esse entendimento incrível, maravilhoso, que se conecta com eles através do pensamento, através da telepatia. E isso é Isso. absolutamente lindo. Então, Uhum. eu acredito que aos poucos, Filipe, cada um de nós vai integrar essa ligação de elo que tinha antes, com o tempo, com as percepções que vão ficando aguçadas e vamos tendo uma consciência mais avançada de que realmente eles comunicam connosco com facilidade, só que nós neste momento em que estamos não os Uhum. entendemos, mas tudo tem um Isso. tempo para que isso aconteça novamente como era antes, não é? É, relembrar, né? Como se fosse um passado que a Lembrar, gente perdeu ligação, perdeu sim. conexão, e agora a gente está talvez até desesperadamente, com uma certa urgência, querendo É verdade. buscar essa aproximação de novo, né? Eu já vi até filmes, documentários, que mostram, como você disse, eles sempre estiveram onde eles estão, Sim. como se fosse uma outra dimensão, né? Um pouco invisíveis ainda para nós, a não ser alguém com sensitividade, clarividência, né? E que eles estão até do tipo, olha, quando a humanidade for mais, vamos chamar assim, amigável, a gente retoma as nossos contatos, a gente volta a se ajudar. E eu acredito que a gente está perto dessa, vamos dizer, Sim, conquistar essa confiança de novo para a gente caminhar juntos, né? perfeitamente. Até tem uma técnica, Filipe, que nós podemos usar muito.
e cada pessoa aí em casa pode fazer. É fácil, mas ao mesmo tempo complexa, porque nós precisamos de uma certa concentração e abstrairmos de tudo o que nos rodeia. Uhum. Pode ser praticado em casa, num sítio tranquilo, sem sermos interrompidos. Por Uhum. exemplo, no caso do cristal, eu aqui vou transmitir um bocadinho do cristal para quem ainda não sabe essa técnica e vou Uhum. transmitir também como é que nós podemos observar para ter com a percepção com o tempo de podermos comunicar com os animais e com as plantas. Então, eu tenho aqui este cristal que eu uso muito nos meus Sim. atendimentos holísticos, que é, se nós visualizarmos todos os dias o cristal, colocar assim, ao nível do nosso terceiro olho, Uhum. ou seja, que a nossa visão fique desfocada, nós Uhum. ao estarmos a visualizar o cristal com a visão tranquila e a visão começa a ficar-se turva, sabes? Turva. Sim. Uhum. Vamos fixar o cristal mais ou menos por uns 5 minutos sem piscar os olhos, né? A pessoa está ali os 5 minutos, é com o tempo, né? A primeira vez pode não acontecer nada, a não ser que Treino, a né? pessoa tenha uma percepção já de visão espiritual avançada que começa a ver coisas no cristal. Uhum. E deve ser com o cristal quartzo transparente como este. Porquê? Pela sua Entendi. pureza, pela sua transparência. Então Uhum. é indicado assim, um destes assim transparente. Hum, a pessoa com a prática começa a ter visões com o cristal. Né? Há pessoas que dizem, ai, compra bola de cristal, também serve. Para quem gosta da Uhum. bola de cristal, que era usada muito na antiguidade, como diziam, das bruxinhas e tal, que Do vinham. futuro, né? Exatamente. Elas usavam por algum motivo, né? Então esse Uhum. é um dos motivos. Elas tinham com a bola de cristal, que era translúcida, transparente, limpinha, Uhum. né? Tinham, com a prática da visualização, tinham as visões de qualquer pessoa que chegasse para ser consultado. Então, a pessoa ao ficar com esta prática diariamente, os 5 minutinhos fixando, como se o olho descontraído e começa a ficar turvo diretamente para um ponto do cristal que vocês olhem, né? Vocês vão ficar assim, uau, surpreendente. Vão começar a ter visão, vão começar até a observar coisas dentro do cristal. Uma das coisas que vocês podem observar é exatamente o que se encontra dentro dele, que é o Uhum. elemental que o compõe. Está cá dentro um Uhum. elemental da natureza, né? Faz parte deste cristal quando foi extraído da terra. E eles encontram-se a uma certa profundidade, né? Então aí eles dão precisamente essa cura à Terra, essa cura planetária, que é o tema que trouxemos Exato. hoje. Tudo o que fica enterrado debaixo de terra, que são os cristais, são imensos, há drusas enormíssimas que cabe uma pessoa Sem dentro, é uma dúvida. coisa impressionante. Então todos esses cristais vão precisamente dar a cura ao planeta, só que muitos deles estão sendo destruídos para comércio, né? Uhum. Então, por mais até pode ser um pequenino, se a pessoa conseguir um cristal pequenino. Então adquire um e Uhum. diariamente, mais ou menos à mesma hora, vai fixando o cristal 5 minutinhos, ali até os olhos ficarem mesmo a olhar para aquele ponto e a pessoa está lá focada naquilo. E aí Uhum. vai desenvolvendo também a vossa glândula pineal, né? Vão desenvolvendo as vossas Sim, sim. capacidades mediúnicas com a prática. Por exemplo, quando é para a telepatia dos animais, né? Como é que nós desenvolvemos a nossa telepatia? É também a mesma coisa, você olha para o seu animalzinho de estimação, mesmo que esteja a dormir, né? Você começa a fixar nele, mesmo dormindo ali no caminho dele, e começa a falar com ele mentalmente, sem abrir a boca, é mesmo mental, não é? Porque eles comunicam-se connosco mentalmente, só que nós não entendemos a fala deles, o ladrar deles, o ganido, enfim, uma série de coisas. Uhum. E aí nós vamos transmitindo palavras de amor, de segurança, de bem-estar, de equilíbrio, vamos falando Cuidado, né? de cuidado, de proteção. Assim como ele nos Uhum. protege, nos protegem, então nós também vamos transmitir a mesma coisa, a mesma segurança para eles. E vamos falando o que vocês quiserem, vão falando. Façam isso todos os dias, né? Porque ao fazerem todos os dias, existe um padrão contínuo de energia.
e que não deve ser quebrado. Se nós quebramos um dia, então estamos quebrando esse padrão energético. uhum, Então vamos, é um fio condutor. Todos os dias um bocadinho não custa nada, nem que seja 5 minutinhos, é o suficiente, assim como vocês fazem 5 minutos de meditação, 5 minutos de visualização no cristal, né? Qualquer prática tem que ser diária, sem interrupção de dia. E aí vocês com o tempo vão percebendo, ele começa a ladrar para vocês, ou a transmitir um ganido, vocês já vão entendendo o que é que ele quer dizer. Chega a um ponto, eles começam a comunicar com vocês cá dentro da vossa mente. Já vocês começam a perceber o que é que eles transmitem. É incrível, mas é tudo assim com prática diária. E a planta é a mesma sim, coisa, nós temos uma plantinha à nossa frente, seja sem flor ou com flor, visualizá-la. Ou seja, admirá-la com amor, com carinho, com ternura, com segurança, com tudo o que vocês quiserem transmitir por pensamento, emanando essa energia de luz pela vossa mente até ela. E é incrível, elas sentem muita frequência da casa, da pessoa e das coisas que as rodeiam. Eu tenho ali plantas na minha marquise, apanham o solinho durante o dia e tal. E quando me aproximo delas, eu falo sempre um bocadinho com elas, rego quando precisam de ser regadas, quando vejo que a terra, tocando com o dedo, está seca, falo com elas. E elas parecem responder aos nossos contatos, uhum, como se fossem estímulos. Elas é como se virassem para nós e respondessem: Estou aqui, estou te escutando, não é? uhum. Elas têm essa Precisa conexão, desenvolver essa técnica aí, é claro. Pelo jeito incrível, é você já incrível. tem prática. É, mas é a mesma coisa. Então, para tudo o que a É, gente quiser desenvolver, ou falar, ou telepatia, é sempre a mesma técnica que eu uso para tudo, né? Inclusive para a meditação, para desenvolver mais essa conexão com o universo. E é assim, é isso. simples, mas tem que ser diária. É. E eu fui aprendendo isso, né? Então, por exemplo, dos cristais, eles dizem que nesse processo de transição planetária, né, de salto de dimensão, aumento da frequência vibratória, existe ativação de códigos. Então, parece que os cristais e muitos outros minerais, eles carregam códigos, né? E esses códigos, uma vez ativados, é como se fizesse essa frequência em hertz, né? Existe a ressonância Schumann, alguns parâmetros hoje que medem, né, esse crescimento das energias, e esses reinos, eles são fundamentais, é como se fossem a base, né, do planeta, ou muitos falam do Jardim do Éden, né, como se fosse o lugar que a gente quer voltar, e de repente o Jardim do Éden é esse jardim que a gente já tem aqui, só que ele está um pouco mal cuidado, ele está um É pouco verdade. abandonado, e a gente está aprendendo a regar de novo essas plantas, a incluir todos esses seres que estavam esperando a gente recobrar a nossa consciência para poder transformar ele num jardim do Éden, talvez tão bonito como a gente sempre imaginou nas Mas é escrituras com o e tempo, nos né? textos, Ter né? um tempo certo para as coisas acontecerem. E aí essa coisa do tempo também, né, Cláudio, foi uma das grandes fontes da minha pesquisa, foi, bom, então se a gente está vivendo o fim de um ciclo, o começo do outro, e é 2012, né, então eu comecei também a investigar toda a história do calendário maia, foi uma coisa que me ajudou muito a entender que era, na verdade, não o fim do mundo, né, foi muito falado de catástrofes, foi falado de acidentes naturais, não que eles não fossem possíveis, eu acho que eles sempre foram possíveis, ainda são, né, ainda pode acontecer, mas eu acho que parece que as escolhas da humanidade, né, aí entra também individuais, coletivas e planetárias, existe, como você disse, o caminho pelo amor, existe o caminho pela dor e pelo sofrimento, que geralmente termina ou em destruição ou em aquele desgaste, né, de chegar num objetivo, e o do amor, né, da escolha da expansão, de acordar a tempo de poder consertar, né, que eu entendi que o calendário maia propunha isso, olha, vocês estão num momento de grande transformação, de grandes escolhas, e 2012 marcou para mim, 21 de dezembro de 2012, marcou essa quase um antes e depois, como se fosse a partir dessa data, então, se vocês trabalharem firme, se vocês se juntarem, se ajudarem, e, vamos dizer, tentarem corrigir esses erros, ou pelo menos buscar novas formas de fazer as coisas, de evoluírem, de crescerem espiritualmente, e se curarem das suas próprias, como eu falo, né, os maus hábitos, doenças,
problemas de comportamento e tudo mais, você passa a ser uma contribuição em vez do problema. Você deixa de ser um problema para o planeta a ser resolvido e passa a ser alguém que ajuda a resolver os problemas, né? E aí, dali para frente, realmente, foram descobertas atrás de descobertas, né? Onde eu comecei a me conectar com grupos, né, Cláudio? Eu comentei um dos primeiros grupos que eu conheci em 2013. Eles são conhecidos nos Estados Unidos como Group of 40, né? Que aqui é o grupo de 40, onde eles fazem um trabalho justamente focado em cura planetária. Então, a técnica que eles usam chama biorrelatividade, onde eles se conectam em grupos, geralmente online, porque eles estão espalhados pelo mundo inteiro. É um grupo de voluntários, né, Sim. chamados de trabalhadores da luz ou sementes estelares. E eles, por terem já uma conexão psíquica mais desenvolvida, eles, através de visualização, intenção e pensamento, eles mentalizam o planeta protegido de catástrofes, eles visualizam um oceano contaminado e poluído sendo purificado, sendo limpo, isso tudo com energia. Então, eles trabalham muito com essa parte vibratória e energética, através da biorrelatividade, para poder fazer essa limpeza. Então, eu fui entendendo que desde 2012 a gente entrou num processo, vamos chamar assim, transitório, onde a gente tem um prazo de alguns anos, uma janela de anos, para a gente fazer essa purificação, né? Então, o planeta, através dos 4 elementos, né? O vento, o ar, as águas, né? A terra, descontaminação e desintoxicação da terra, e o fogo, né? Simbolizado pela luz do sol, pela nossa eletricidade, pelas nossas frequências que a gente usa, eletromagnéticas. E eu fui entendendo, e entra aí o quintessência, né, Cláudia, que é o éter, né? A gente vai ter que também trabalhar esse Exatamente. astral, esse etérico, que faz parte é o invisível, só que ao É mesmo verdade. tempo a gente já É. sabe esotericamente hoje e agora a ciência está começando a entrar nesse campo de estudo que é o etérico astral, né? Eu chamo de Plasma, né? São essência energias, divina, né? É uma energia essência sutil que divina. não se É. vê, mas pode sentir-se. Isso, exatamente. Então é trabalhar esses 5 elementos, né? E aí eu vi eles trabalhando em grupo, então é um negócio maravilhoso. Eles parece que quando eles estão fazendo isso, não importa onde eles moram, não importa se o trabalho é feito no Lago Titicaca ou se é na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, eles estão fazendo pelo planeta. Eles estão Muito bom. realmente dedicados a essa causa que é. Aí eles começaram a usar muito esse termo, Cláudia, que é ascensão. Então eles chamam esse processo do planeta sair de um lugar mais denso, que alguns chamam de terceira dimensão, né, É para uma elevação. uma Exatamente. elevação, onde ela sobe de patamar evolutivo, sobe de patamar energético, e em vez de ir para uma quarta, que seria a gente no raciocínio sequencial ir para uma quarta dimensão, começa a se falar muito em quinta dimensão, né? Então eu vou tentar explicar isso da forma como eu compreendo e que eu vejo que isso é parte da cura. Eu vou explicar por quê, porque você já deu uma dica aí. Hum. De uma certa forma, a terceira dimensão, ela trabalha com polaridades, né? Com os extremos do masculino e feminino, da luz e sombra, do bem e do mal, e na polarização positivo e negativo, né? Representado pelo feminino e masculino. E nesse caminho, vamos dizer, de multidimensional, de salto de dimensões e de frequências, é como se a gente tivesse separado da fonte, nessas dimensões inferiores, né, mais densas, como se a gente tivesse sido separado, e a gente volta para essa unidade com a fonte, ou unidade com Deus, unidade com o divino, e unidade com os outros reinos, com os outros seres, que teoricamente, né, ou a gente vem aprendendo, eles nunca se separaram. É mais a mente humana, né, que assumiu essa como se nós fôssemos deuses, né, como se nós fôssemos maiores do que essa criação, e agora a gente está vendo que nós somos parte, né, uma parte integrante importantíssima, mas não maior nem melhor do que os outros, né? E aí a gente volta para essa unidade, que seria essa quinta dimensão, muito avançada, onde a gente estaria em harmonia com esses outros reinos, em pé de igualdade, onde eles contribuem com a inteligência e sabedoria deles e a gente entra com a nossa.
E aí esse trabalho de cura planetária, então ele provoca, no sentido positivo, essa ascensão das energias, essa ascensão das vibrações, e o planeta passa para esse novo patamar energético de supostamente uma quinta dimensão, que dizem que já aconteceu em eras e civilizações antigas, né? Então existem algumas teorias que dizem que na Atlântida, né, Lemúria, a humanidade era bem evoluída, inclusive tecnologicamente, né? E É que nós verdade. tivemos uma queda, né, algum É, tipo de perda dessa bagagem tecnológica e espiritual, e para começar de novo, né, aprender talvez que nem uma escola, né, uma faculdade, a gente vai subindo os nossos degraus evolutivos de novo, aprendendo de novo, e agora parece que a gente tem essa janela de é oportunidade, verdade, novamente. fazer essa reconexão, que eu gosto muito e aprecio muito religião, até no meu trabalho eu incluo muito a parte da espiritualidade ligada à religião, que é o religare, né? Então, religião vem desse religar com o espírito, com o divino, com o sagrado, para que a gente não fique nessa separação, nessa desconexão de matéria e espírito. E onde a ciência faz junto com a religião essa coisa do vamos juntos, ciência e matéria, espiritualidade e religião, vamos pegando o melhor de cada um para a gente poder não ter guerra de religião, não ter guerra entre nações, não ter guerras raciais, como se fossem os brancos com os negros, o Ocidente contra o Oriente, todos esses tipos de conflito vêm de uma separação, um sentimento É de verdade. disputa, abandono, tentar recuperar o que era meu do passado, que a gente vê estourando, né, essas crises, né, infelizmente, mas que eu vejo como parte desse processo evolutivo e de grande cura, de grande expurgo e limpeza espiritual, energética e física também, né? E aí eu queria até que você comentasse, Cláudia, que você falou do mental e do emocional também, né? Se nós temos alguma parte em nós afetada, seja o físico, neste caso, que é o que nós vivemos aqui mais intensamente no mundo, Terra, é o físico, é a densidade, se ela está afetada por algum motivo, então basta uma parte de nós estar afetada que vai afetar todo o resto por aí acima, que é o Isso. espiritual, que é um corpo igual a este, que é o mental, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós emanamos a nível do pensamento, seja bom ou mau, atraímos de volta para nós. E a parte emocional, as emoções, o que nós sentimos de nós mesmos, das pessoas que nos rodeiam, das coisas, de tudo, né? Então, isso é o sentimento e o mental, o físico e o espiritual, esses quatro estão fortemente ligados àquilo que nós somos, àquilo que nós acreditamos que nós somos, àquilo que nós pensamos a ser ou fazer ou estar ou para onde vamos ou o que estamos aqui realmente a fazer, não é? Exato. Sem essas quatro não somos capazes de viver equilibrados se eles não estiverem também bem. Então, se nós os Uhum. equilibrarmos, nós estamos bem como uníssono, um só, né? Porque todos somos partes integrantes de um só, uno, um, somos todos um. Exato. E é verdade, nós estamos ligados, ao fim e ao cabo, por fios energéticos translúcidos, muito finos e também muito subtis que não se conseguem observar com o olho físico, material, Uhum. mas sim com o olho espiritual, quando nós temos essa abertura de consciência mais abrangente e um campo de visão expandida espiritual muito mais abrangente do que aquilo que nós conhecemos aqui fisicamente e podemos Uhum. observar. Então, quem já está desenvolvido bem, consideravelmente bem, tem essa percepção e consegue inclusive ver o tal cordão de prata, quando nós fazemos até as projeções Sim. astrais. Então, se a Uhum. pessoa já tem a capacidade de ver o cordão de prata e ter a consciência super lúcida por onde anda, onde vai, com quem a acompanha, quem realmente ela é, qual o propósito de vida dela, para onde vai, qual a família galáctica, é uma série de coisas.
É. que nós descobrimos de nós mesmos, né? Por isso é que é tão importante, eu digo tantas vezes isto, Filipe, tantas vezes, é tão importante como nós alimentarmos o nosso corpo com comida e água, nós alimentarmos a nossa É. alma, o nosso espírito, a nossa Uhum. centelha divina, a nossa quinta essência. Então, Isso para nós mesmo. acedermos a esse conhecimento através da abertura de vez da nossa glândula, seja pineal, a pituitária, que faz ligação com a outra. Então, vai abrir um campo áurico enorme. Nós vamos Uhum. começar a ser pessoas, seres humanos bem melhores, com entendimento muito mais profundo de tudo e de todos. E Uhum. com uma, além da expansão da consciência que se torna muito grande e abrangente, a aura expande imenso e a nossa percepção de tudo, de tudo, de tudo, olhando para cima, para baixo, para os lados, de tudo, nós não somos mais o mesmo ser humano que éramos há um tempo atrás, não há Ah, como. sem dúvida. A mudança é radical, é para quem É. quiser fazer estas situações, práticas espirituais, então o bom caminho é por aí mesmo. Uhum. E quem pensar o contrário, o que se pode fazer? Cada um tem o seu livre-arbítrio, então escolha o caminho que É. quiser, o A ou o B. E O A tem muita gente, eu vejo, por é exemplo. o outro caminho mais incerto, então eu escolho o A, o da luz, então aí a escolha É. é vossa. Mas é muito importante, Filipe, e as pessoas, cada um de nós tem que ter esse entendimento para as coisas evoluírem muito mais rápido para a nossa vida e termos até a vida que nós sempre quisemos. Concretizar os nossos projetos, os nossos sonhos, ter uma vida melhor, mais desafogada, mais equilibrada. Nós, ao estarmos bem connosco próprios, tudo à nossa volta flui e as coisas importantes que nós consideramos vêm até nós com facilidade e glória. Mas isso é de Isso. caras. Então, a pessoa, nós aqui, falando no geral, temos que ter esse entendimento. Todos estamos no mesmo barco, grande, enormíssimo. A mesma arca, né? A mesma arca, tipo a arca de Noé. É, como se fosse mesmo. Fim É, de era, fim de ciclo, é que nem eles verdade, passaram naquela época de Noé com mesmo. certeza. Então, só que há um grupo de pessoas que escolhe estar na mesma arca. E há outro grupo de pessoas que escolhe saltar da arca e ir para um barquito à parte. Então, o É. que é que nós queremos? Ir todos no caminho da evolução, que é a arca, a proteção, o entendimento, a forma de comunicação que nós podemos ter uns com os outros, que lá atrás tínhamos, era harmonioso, era amoroso, era bom, fazia-nos sentir bem. Só que tudo isso foi esquecido. É o tal véu do esquecimento que nós É. muitas vezes transmitimos, é o véu do esquecimento, o que faz com que também nos esqueçamos das próprias capacidades que cada um tem. Todos nós temos Uhum. e enormes capacidades. Só que tudo isso também foi ocultado de cada ser humano, da humanidade em peso. Né? Nós sabemos porquê, né? Então, não é à toa que nós só temos pelo menos aí umas 2 fitas de DNA ativadas. Que se nós É. tivéssemos todas as fitas ativadas do nosso DNA, éramos super humanos. Podíamos ter ativados em nós poderes incríveis, mas tudo isso está cá dentro, adormecido. Por isso é É. importante a prática, que eu digo sempre, diária, não quebrem essa rotina, não quebrem esse padrão vibratório que vos liga a essa fonte de conhecimento, que está lá tudo registado de vocês mesmos, de toda a vossa história anterior, a presente e a futura. É Uhum. incrível. Ou É. seja, nós lá mais à frente já temos a vida futura organizada, como se vivesse, muitos de nós já vivem a vida futura lá à frente. É incrível o que eu estou dizendo, mas é verdade. Já vive, só que como vive aqui muito na matéria, no pensamento, como o Filipe disse, dual, que é o bem e o mal, Uhum. toda essa dualidade, né, que existe o tal conflito ainda nos deixa pensar em muitos de nós fora da caixa, né? Uhum. Tentar já mais desenvolvido como nós e tantas outras pessoas que já têm um conhecimento abrangente das coisas e já conseguem um pouquinho aceder a essa frequência, que é tudo para a nossa vida. Então pensa um bocadinho nisso. É. Então, eu ia comentar também quando eu tomei contato pela primeira vez com um texto específico da Bíblia, que é o Apocalipse,
e eu não sabia bem o que queria dizer quando eu li em inglês que, na verdade, Apocalipse significa revelations, né? Significa revelação. E foi aí que eu entendi que quando falavam nas escrituras de fim dos tempos ou juízo final, o que eles queriam dizer é que, na verdade, iam vir revelações. Então, significa que aquela ignorância, aquele véu que você disse que a gente vinha, talvez vidas e gerações tendo que viver sem saber o que tinha muito na nossa frente ou no nosso futuro nos esperando, nesse período ia acontecer, finalmente, o desvelar, né, o unveil dessas verdades, dessas, talvez saber um pouco do nosso passado, saber quem são essas elites que sempre estiveram no poder e no controle das nossas, dos nossos sistemas, das nossas vidas, dos nossos padrões e tudo mais, e que ia chegar um momento onde a gente ia pelo menos saber essa verdade, né, para poder tomar essas decisões mais com uma sabedoria mais apurada, né, de quem nós somos, de onde viemos e principalmente para onde nós vamos, porque senão é como se alguém decidisse por nós, né, esse futuro, esse destino, e através do Apocalipse eu fui também entender, você falou de uma forma diferente sobre linhas do tempo, né, então parece que o futuro da humanidade ele não está escrito na pedra, né, ele não está decidido nem por outros e nem não pode ser alterado, não pode ser mudado. E aí que eu vi que essa questão da cura planetária, ela literalmente é capaz de proporcionar milagres para a humanidade, coisas que a gente talvez nunca viveu, né? Então, a Bíblia fala muito de jubileu, como se fosse uma grande época de libertação, onde todo mundo acessa a tal da terra prometida, onde as riquezas que de alguma forma já foram nossas são devolvidas. E hoje, eu olhando o panorama político, econômico mundial, existe uma perspectiva de que parece que a gente, se escolher certo, individualmente, coletivamente, a gente vai ser abençoado com um futuro onde a gente tem isso de volta e a gente parece que consegue. Acho que lá eles falam de 1000 anos de paz, né? Como se fosse a promessa da volta de Cristo ou da consciência crística, que a gente teria 1000 anos de paz, prosperidade, que é algo restrito a muito pouca gente na nossa realidade hoje. Então, eu chamo isso tudo de cura, não como se fosse doença, nem como se fosse algum problema físico, né, que nem você falou, mas como se fosse mais um processo evolutivo, um processo gradual, né, de desenvolvimento humano e também espiritual. E, como você disse, nós nos tornamos novos seres. É como se, pegando o seu gancho do DNA, se a gente de 2 passa para 4, passa para 6, para 8, né, que Vai-se nem abrindo aquele as capacidades cada vez mais. psíquicas, espirituais, né, esses dons, né, a gente realmente voltar a ter domínio desses dons, mas com muita responsabilidade, que a gente Sim. sabe que viagem astral, telecinese, Teletransporte. telepatia, teletransporte, você tem que ter muita responsabilidade para saber usar e com quem usar, quando usar, né? Eu acho que isso está vindo com muita instrução, né? E aí eu queria comentar, né? A gente falou um pouquinho antes disso, né? Sobre os guias e os mentores, os mestres que estão, eu gosto de dizer como se eles estivessem patrocinando todo esse nosso processo evolutivo, no sentido de ferramentas, as próprias escrituras, né, as ferramentas espirituais, que é para a gente, como se fosse a varinha de condão, né, como magos, né, como feiticeiros, que a gente pudesse voltar a usar esses poderes, mas sem cometer erros que talvez foram cometidos em outras épocas por falta de maturidade ou falta de conhecimento, né? Sim, sim, há muita Então, coisa até que estamos reaprendendo reaprendendo, para não cometer o enganos, mesmo né? erro. Então, talvez esses filmes, essas séries que trazem muito essa coisa da magia, voltando para as nossas vidas, em vez de chamar de fantasia ou chamar de ficção, talvez o convite é uma realidade que a gente já experimentou, mas que a gente estaria ganhando até um prêmio, né, de poder viver isso de novo, né?
É E verdade. aí entram os professores, entram os mentores, os guias, os iluminados, aqueles que já percorreram a senda espiritual e foram muito bem-sucedidos, desde da época de Buda, depois o tempo de Jesus, os santos, no hinduísmo, né, que os yogis, por tantas gerações, eles vêm trazendo esses ensinamentos ancestrais, através da própria yoga, meditação, como você disse, como se fossem aqueles que percorreram o caminho, né, os mostradores do caminho. Como é que sai daqui, né, no E ao fim e ao sentido... cabo são mesmo, Filipe, é verdade, tu tocaste aí num assunto fundamental. Eu É, falo muito nos yogis, que são os mestres indianos também, né? isso. Em que todo esse grupo de buscadores espirituais, ao fim e ao cabo, são grandes desbravadores de caminhos Exatamente. para que outras pessoas os queiram seguir, no sentido de não seguir o caminho que ele quis seguir para a vida dele aqui na Terra, mas sim a seguir os ensinamentos que cada Isso. um tem para nos transmitir. E aí nós escolhemos e fazemos o nosso caminho, né? Cada um E por si. vai tentando tudo, né? Vai experimentando. É nesse sentido, né? Então, Como aprendizes e alunos, né? sim, é verdade. Todos Tem que somos ser humilde. aprendizes, né? Só que É, já há um grupo de pessoas que já têm um conhecimento muito mais profundo das coisas, e esses, como os tais mestres que referiste, vêm é. nos ensinar também esses grandes ensinamentos que sempre passaram para a humanidade e continuam a passar os que estão ainda presentes aqui conosco. Continuam até hoje e vão sempre É. passar. Vão indo uns embora, vêm a outros à Terra. E inclusive até as Uhum. crianças que estão nascendo nos dias de hoje vêm com capacidades Ah, sem dúvida. surpreendentes. É. E se Os lembram de índigos, tudo. cristais. É, Os diamantes, há tanto novo, não é? é, E por aí se vê que esses são os grandes mestres que, quem sabe, existiam já cá numa determinada época antiga e agora vêm novamente com almas iluminadas, um renascer de cinzas, como é, a Fênix, a águia Fênix, né? é, Então, eles vêm como um renascer de cinzas para transformar o mundo e as pessoas pelo caminho da sabedoria, do conhecimento, do bem, é, vem-nos ensinar com um propósito maior para a humanidade. E estamos aqui todos, porque é que nós estamos aqui ainda? Temos é, alguma coisa a aprender, temos algo é. novo para conhecer e até, quem sabe, para do que nós podemos recolher de ensinamento, também para passar para outras pessoas aquilo que nós sabemos. Então, nós Sem somos os dúvida. mestres uns dos outros, E é um trabalho em rede, né? Porque se é uma verdade, criança dessas, que vem já com uma evolução superior, é ela verdade. já com 5 anos de idade, ela já sabe que ela não quer comer carne, porque ela não quer que matem os animais, olha a contribuição que ela está fazendo para a cura planetária, no sentido de preservação, no sentido de despoluição. A gente sabe a questão do gás carbônico e toda aquela, que alguns documentários já veio, o Cowspiracy e tudo, justamente uma consciência, ou seja, aquela criança não aprendeu, não ouviu da professora da escola, às vezes não ouviu nem dos pais, que talvez ainda nem vejam dessa forma o vegetarianismo como estilo de vida, e elas já veem isso como se fosse, alguém uma vez brincou falando, chip desbloqueado. Essas crianças, às vezes, elas vêm com o Boa, chip desbloqueado e elas já sabem dessas incrível. coisas, e Mas agem até assim, mesmo. né? Eu evito comer, eu não como já há algum tempo, porque eu também tive o meu clique há Uhum, um tempo atrás. Pelo sim. menos há uns 4 anos que eu não como carne. Uhum, E sinto-me tão bem sem isso. Porque se cada pessoa soubesse o que é consumir, nem que seja um pedacinho pequeno de carne, o que faz ao nosso organismo, é. nunca mais ninguém quereria comer carne, E né? é uma indústria muito cruel, né? Se fosse um tratamento muito respeitoso e muito cuidadoso com os animais, mas a gente sabe que é em massa, né? Feito em grande Infelizmente não escala, é. então eles enchem de hormônio, eles tratam com abate, então a gente já Nossa, sabe credo. que é tudo muito violento, É né? verdade. Então, mas por isso é que eu digo sempre, tem que haver uma consciência mais profunda. Uma intervenção divina, né? Sim, Talvez sim, nesse grande sim, plano, sim. porque um grande
médium aqui no Brasil, Cláudio, você deve ter ouvido falar do Divaldo Franco. Sim, O Divaldo Franco, ele psicografou muitos livros, pelo menos alguns muito assim que foram muito populares, falando dessas crianças, né? Acho que ele usa um nome diferente, dizendo que elas vêm das Pleiades. Eu acho sim, que ele menciona índigos e diz que elas foram treinadas no plano espiritual antes de virem para a Terra, porque algumas delas são novas na Terra. Algumas dessas crianças podem estar vindo pela primeira vez encarnar aqui na Terra, e elas vêm com uma mentalidade, com uma consciência de outros planetas ou de outros lugares, onde às vezes não existe nem dinheiro, às vezes não existe a questão da alimentação através dos animais, né, o carnívoro, né, e o ser humano, dentro de um processo evolutivo, talvez precisaria de muitos anos ou gerações, e essas crianças é como se elas fossem já esse futuro da humanidade, conscientizando pais, conscientizando outras crianças que não são, e pelo que ele explica no livro, é tudo um planejamento dos mentores espirituais. Então, vamos fazer eles encarnarem anos 90, 2000, 2012, 2015, justamente para fazer uma transição com essa ajuda, né? Como se fosse um trabalho onde a idade, né, o nível de amadurecimento necessariamente não é o critério mais importante, e sim a consciência mesmo, que cada um traz de diferencial para poder contribuir com essa elevação, com esse crescimento. é verdade, Filipe. Cada pessoa deve despertar para essa ligação, esse entendimento com o ser vital e entender que É, ele tem sentimento, tem compreensão, sente dor, sente frio, calor, fome, angústia, assim é. como nós, que estamos aqui em processo evolutivo, eles também têm o processo de evolução, né? Também criam a família deles, os filhotes, e no entanto, uma boa parte ainda do ser humano olham para eles como se fosse um animal só para consumir. E não Uhum. um animal para cuidar, para tratar, para alimentar, para dar carinho, para dar amor, para companhia, né? Porque para mim, no meu entendimento, Filipe, qualquer animal serve de companhia do ser humano. Qualquer Ah, um. sim. Qualquer um. Eu já vi de tudo. Já vi Uhum. até pessoas que adotaram um crocodilo em casa. É impressionante. Nossa. Vi um vídeo sobre essa espécie animal de crocodilo. É um amor incrível. Nunca Uhum. imaginei, né? Porque nós conhecemos o crocodilo como agressivo. Aquele crocodilo, como foi domesticado, desde pequenino, estando em casa, cuidado, alimentado, ele olha para o humano como pai e Um mãe. predador, em vez de Como... predador, né? Então, aquilo é só lambedelas, é só amor, é uma coisa incrível, dar-lhe abraço, assim, as E patinhas, tubarões também, eu tenho visto impressionante. alguns ativistas conseguindo ter uma ligação com tubarões onde é amigável, onde é respeitosa, onde não é ameaçadora, como a gente sempre foi levado a Exatamente. acreditar, que eles são sempre É, para se é, alimentar, para matar, né? é verdade. Inclusive até, e isso era uma coisa que também deviam terminar com isso também, as touradas, o touro. Também vi um vídeo bem interessante de um cuidador, senhor já de idade, que toma conta de um grupo de touros e há um em especial que tem um carinho enorme, que já desde a criação, desde pequeno que o criou. Aquele animal foi sempre tratado com respeito, com carinho, tem um Uhum. amor por aquele homem e o homem por ele que é impressionante. Agora é óbvio, se for maltratado, o que é que ele pode fazer? Defende-se, marrando, correndo atrás da pessoa que o trata mal, né? Como é óbvio. É, O ser humano é a mesma coisa. Se nós formos maltratados, vamos fazer o quê? Vamos dar beijinho e abraço? Não. é. Vamos ficar furiosos, vamos ficar zangados, Fica vamos agressivo, né? agressivos, inclusive. Então, Uhum. se de acordo com o trato, e isto é bom que pensemos todos aqui aí em casa, né? Falando para todos, pensem de acordo com o trato animal, do humano para animal, porque nós também já tivemos na parte animal, já Uhum. passamos por todas essas partes, mineral, enfim, toda essa evolução até A cadeia, né? exata, a cadeia exatamente de Uhum. evolução até chegarmos aqui aos dias de hoje.
Então, se nós tratarmos bem, nós só temos recompensas. O animal olha para nós com amor, com carinho, que nós somos o pai ou a mãe daquele bichinho que o trata bem. E nós aí Uhum, temos a recompensa dele, né? Com amor, que nos transmite amor, que chega ao pé de nós, com afago, com um abraço, seja lá o animal que for, eles dão também abraço, é incrível. Então uhum, temos que saber tratar e compreender bem os animais e não olhar para eles para consumo humano, olhar para eles como um belo bife de vaca, bife de peru, seja lá o que for, né? Se uhum. cada um tiver esse entendimento, aos pouquinhos, eu acredito, Filipe, vai-se a própria humanidade limpando dessa carnificina, desse sofrimento. Mas muitos de nós já estão despertos. Até que se, quando vier essa nova Terra, essa nova transformação da humanidade e do planeta Terra, a carne é uma das coisas que vai ficar excluída da alimentação da humanidade para que É não se bem vai mais possível. consumir. Porque também, ao fim e ao cabo, estamos sendo ajudados pelas entidades Uhum. superiores que nos querem bem e que também querem a nossa evolução. Nós, ao evoluirmos, eles também estão evoluindo em conjunto connosco. Né? Eles também estão em processo É, evolutivo, apesar de já serem seres muito mais evoluídos que nós, mas estão sempre em contínua evolução, que a evolução nós sabemos que não para, está sempre em não para. continuidade. E eu queria comentar sobre esse coletivo, que a ciência já começou a estudar o que hoje eles chamam de massa crítica, né? Então, como é que funciona isso pelo que eles já estudaram? Existe uma quantidade mínima, numa quantidade de pessoas com uma certa mentalidade, sendo que essa mentalidade ela ser muito parecida, todas as partes do mundo. Então, a gente pode até pegar o exemplo da consciência do veganismo ou do vegetarianismo. Parece que uma vez que ela atinge um certo patamar de massa crítica, ela passa a ser, ela atinge um ponto de inflexão. Então, tem até um desenho na internet que mostra alguém empurrando um carrinho com uma pedra dentro, pesado, subindo uma montanha. Isso é quando tem pouca gente que tem aquela mentalidade. É muito difícil, você comenta com as pessoas, ninguém te ouve, ninguém te entende, ninguém segue o seu estilo de vida. Aí está empurrando, desgastando, suando com dificuldade. Aí chega num ponto na montanha que é essa massa crítica, que é uma quantidade X percentual de pessoas que pensam assim, agem assim, é como se você passa a descer aquela montanha, onde, como é uma descida, você não precisa nem empurrar mais, e significa o quê? Aquela informação e aquela mentalidade, ela vai chegar nas outras pessoas sem nem precisar falar mais. É um É um campo ditado. que se forma de É. pensamento, e acho que é o campo morfológico, onde aquele conhecimento e aquela sabedoria, em rede, ela já é compartilhada, mesmo que quem já é não precise mais falar. Tem um ditado que é bem verdadeiro. Eu costumo dizer, os Essa é a cura ditados, coletiva da os ditados, humanidade. é, Filipe, os ditados antigos, das pessoas antigas, das pessoas sábias, daquelas velhinhas, Uhum. que tinham uma sabedoria incrível e que tentavam passar para os mais novos, e que tudo isso também se foi perdendo com o tempo. Elas tinham uma frase que era, ainda hoje se usa muito nos dias de hoje, que é: para bom entendedor, meia palavra basta. Então, É, como acabaste de dizer, não é? Já nem precisam de falar, que eles já sabem tudo. é. Eu tive essa experiência muito pessoal aqui no Brasil, né? Teve um partido político novo que saiu em eleições, só 2 eleições atrás, e no começo eu tinha que falar quem era o partido, eu tinha que dizer por que que eles eram diferentes, eu tinha que justificar por que que eu estava votando neles e por que que eles foram criados. E na segunda eleição, pessoas vinham falar para mim sobre o partido. Ou seja, não depende mais de mim. Já vi, todo mundo conhece o partido no Brasil. E aí eu comecei a ver que esse campo morfológico, essa consciência, né, quando ela é atingida em rede, ela chega de uma forma, de uma inteligência aí que acho que a gente ainda está para descobrir, que é o centésimo macaco. Esse é o nome do experimento científico. Passou do centésimo macaco, não importa onde está o outro macaco, ele vai fazer aquela mesma coisa que estão fazendo na ilha lá Incrível, do outro lado do Pacífico. é Agora eu verdade. lembrei do nome do experimento.
Uau. Então, a cura coletiva, ela depende de muitos indivíduos, que aí você chamou de despertos, né? Uma forma da gente falar. Muitos despertos, que a partir do momento que eles atingem uma certa massa crítica, e foi aí que lá no próprio Apocalipse, eu descobri que existe uma massa crítica de despertos que têm a incumbência, olha o desafio, hein, Cláudio? Eles têm a missão de liderar esse processo de despertar, de liderar esse processo de, vamos chamar assim, falar, né, essa mensagem divina, muitos chamam de trombetas ou arauto, né, você ser um mensageiro da Boa Nova. E a Boa Nova, nesses tempos, né, talvez diferente do tempo de Jesus, né, o que muitos consideram, né, o Messias que já veio para a Terra, é como se fosse agora um exército de seres humanos trazendo uma boa nova. E você sabe que número é esse? Você já ouviu falar desse número, Cláudio? Não. Não, Então não, vou mas te diga-me revelar aí, esse. Filipe. Não é um segredo, mas agora está chegando Joga mais na no boca das pessoas. tapete! O número mágico, depois descobri que não é só na Bíblia, é na profecia dos Hopis americanos também, na profecia maia, só com nomes um pouco diferentes. E os Sim. maias eram matemáticos, eles eram grandes cientistas matemáticos, e o número mágico é 144.000. Ah, já vi falar, só que, pronto, agora em Pode contexto da juntar as peças conversa agora. não estava a ver que era esse, mas já ouvi falar muito desse número. Até Isso. que dizem que esse número tem a ver com os 144 mil trabalhadores da luz. Isso, eles mesmos. Você. Incrível. E você Não, que não. também, e você também. Eu tô aqui, ó. É um Estamos desafio, aqui fazendo a porque nossa parte, a não é nossa que a missão de gente é vida. escolhido, né? Eles Não é? dizem que são os escolhidos. Não, eu com esses 10 anos de trajetória espiritual, de jornada, eu diria que não são escolhidos, é uma escolha, na verdade, né? Nós é que Você é escolhemos esse caminho para vir aqui. convidado a fazer parte, mas não quer Exato. dizer que você é privilegiado, não Claro quer que dizer não. que você é mais especial, ou porque eu conheci gente nesse caminho espiritual de trabalhadores da luz. O meu processo foi de 2011 para 2012. Eu conheci gente nos Estados Unidos, por exemplo, um deles foi antes dos anos 2000, foi em 1987, na Convergência É Harmônica. engraçado que 30 anos, Cláudio. 30 anos no caminho e a gente, de repente, está a menos de 10, ou um pouco mais de é 10. verdade, É Filipe. uma vida, né? É o que me Então, estás esse a transmitir. grupo, ele é muito heterogêneo. Ele é um grupo que eu tenho certeza que tem gente no mundo inteiro. Dizem que são judeus todos. Eu acredito que hoje tudo misturado, né? Porque acho que os Sim, judeus sim. eram, vamos chamar assim, os herdeiros dessa profecia. Eu acredito que sim, que nem os Hopis e que nem os que eles chamam até de Rainbow Warriors. E no calendário, no Profecia Maia, os eleitos do cubo. É o nome dos 144.000. Guerreiros, é como sempre são guerreiros da luz, guerreiros Sim, da Boa Nova, né, da esperança. é verdade. E não é por E acaso que o trabalho que nós fazemos é incrível, tem a ver com isso, tem a ver. perfeitamente. É, Conscientemente ou não, parece que essa, sim. essa missão planetária está na mão desse grupo, que provavelmente ele mal se conhece, mal se Nós vamos identifica. conhecendo aos pouquinhos uns aos outros, né? Eu conheci o Vamos. Filipe, já conheci uma pessoa ou outra que também via saber É, que faz parte também desse grupo. é. E é incrível o que me estás a dizer, Filipe, que incrível, tudo na vida do ser humano se encaixa na perfeição. Meu Deus, Deus é É, perfeito na sincronicidade, como é que chamam? em cada célula do nosso corpo. Divinamente orquestrado, né? Sim, perfeitamente. Exatamente. Nós é como se fôssemos, agora falaste na palavra orquestrada. É, Nós é como se fôssemos uma grande orquestra terrena e ao mesmo tempo uhum, também somos todos espirituais, então terrena e espiritual, em que uhum. cada um de nós toca uma melodia. Isso. E quando nós tocamos e descobrimos a nossa própria melodia da vida, Uhum. então a nossa vida abre-se toda, é mágica, abre-se para o mundo belo, espiritual, começamos a ver coisas, a enxergar de outra forma, tudo é tão bonito. Chamam de assinatura da alma, sabia? Quando você diz dessa melodia É, pessoal,
é a assinatura da alma, não é de nós como seres humanos, Sim, personalidade. é É a diferente. alma que é milenar, que a gente não sabe quanto tempo tem a nossa alma, que tem essa assinatura, e uma das formas é uma canção, e existe a canção dos 144.000, que é quando eles se juntarem. Então, dizem que esse gathering, né, esse encontro, mesmo à distância, ele está previsto acontecer na profecia. Incrível, meu Em Deus, quando isso uníssono, acontecer, em é, uníssono, como você vai disse. ser inesquecível quando isso É, acontecer. E nós sabemos que há muitos, muitos de nós que não têm consciência disso, não está ainda acordado para esse fim. é, Mas quando se revelar o porquê da existência deles e quando souberem a missão que lhe compete aqui, vão é, ficar chocados no bom sentido, vão ficar boquiabertos, não é? é. Como é possível? Como é que E nunca eles já pensámos estavam nisto? aqui, não é Como é que. possível que eles já estavam aqui, a gente não sabia, a gente não viu, porque eram meros humanos, eram os 144.000, eles nada mais eram que humanos, que nem os que não são, ou os que não escolheram esse caminho, né? Com todo, né? Existe uma religião onde os 144.000 são todos de uma religião, né? Nos Testemunhos de Jeová, os 144.000, eles são já um grupo de anciões espalhados, mas acho que sediados nos Estados Unidos, onde eles são considerados esse grupo, né? Então, as interpretações são inúmeras, né? E como a Bíblia cristã ela revelou através do Apocalipse de João, pode ser que muitos são de lá, muitos vêm de lá, estão lá e já estão conduzindo esse processo, judeus, os antigos hebreus, né? Quem sabe, né? E eu vejo muitos seres iluminados hoje, mesmo eu não falando esses 144.000, mas só de conhecer eu falo, nossa, eu tive o privilégio de conhecer essa pessoa agora porque ela é iluminada, essa pessoa, ela já chegou lá e eu estou aqui aprendendo com Que ela, bom. ouvindo ela, às vezes na presença mesmo, e é um privilégio. Então eu vejo que esse anonimato também, ele é orquestrado como se fosse assim. As pessoas vão se descobrindo umas às Vão outras. se descobrindo para poder dizer eu quero fazer parte, e os outros vão... E a profecia diz também no Apocalipse de João que existem multitudes, um número que não se pode contar, de pessoas que seguem e que apoiam essa missão dos 144.000. Então, significa que o papel dos 144.000 não é ser mártir nem herói. O papel deles é liderar um movimento que depois passa a ser um movimento coletivo, que não precisa mais deles como sendo uma linha de frente. Essa é a perfeição do plano. Eles É, só são uma espécie de liderança inicial para começar, e para dar um depois que eles movimento a dão todo o resto. movimento, e aí as pessoas vão se engajando, e aí é como se eles pudessem sair de cena. Eles saem da linha de frente e eles simplesmente deixam correr. Então, quando eu conheci o grupo de 40, eles tinham mais ou menos 1.000, quase 1.000 membros, e a meta era atingir 1.400 ou 4.000 membros. Eles tinham essa meta do 40, acho que eram 40 grupos de 40, alguma coisa assim, no mundo inteiro. E aí o plano deles estava cumprido. E aí eu conheci um outro grupo no Canadá, onde eles iam juntar mais 10.000. E aí você vai juntando, e no YouTube hoje eles já têm, se não me engano, 5.000 inscritos, ou mais, acho que tem bem mais. Aí você vai pegando essas egrégoras, né, espirituais, esses grupos, seja através de mestres ascensionados, fraternidade branca, seja através da gnose, judaísmo, cristianismo, igrejas. Você vai pegando grupo de oração, que eu acho que é um negócio muito poderoso em religião, grupo de oração, e aí você vai pegando vários desses grupos, somar, eu tenho essa teoria, que eles já estão aqui e eles já fazem o trabalho dos 144.000 anonimamente, e não se conhecem, às vezes nem se entenderiam por serem de religiões ou de países e culturas diferentes, tradições diferentes, mas que eles estão fazendo o plano se cumprir quase que uma Arrisca ali. perfeição à risca, Exatamente. só que sem perceber, sem saber que já está acontecendo. Isso é incrivelmente Já maravilhoso, pensou? sem dúvida alguma.
E nós, quando conseguimos sentir e conhecer essas frequências como nós, que frequenciamos com a mesma ideia, a mesma frequência, a mesma sensação energética, o mesmo pensamento, a mesma tudo. Nós unimos-nos como uma força maior que impulsiona algo maior. Eu acho que é o amor. Você Com falou no certeza, começo, o amor Flávio. vence tudo. Eu acho que essa inteligência, essa força e esse poder, eu acho que é o amor. Não o amor romântico, não o Não, amor, vamos mas é um dizer, amor só de diferente, relacionamentos, né, que a gente conhece. espiritual, como um É todo. outra, de outras esferas. É E um sim, amor completamente. realmente superior aí que... Incrível. Mas já está havendo esse movimento, não é? Porque nós tínhamos falado há um tempo atrás, desde a última vez que falámos, sobre aquele filme do Planeta Azul, A Joia Azul. Isso, a joia azul, bem lembrado. Eu adorei. Então, comenta-nos um bocadinho sobre isso, que para quem ainda não Vale a conhece. pena. E a Cláudia tá falando desse filme porque a gente descobriu nos nossos primeiros contatos que eu tinha feito parte da equipe que fez a versão brasileira do filme, porque o filme foi produzido por uma produtora alemã, um membro do Group of 40, né, é um alemão, mas que é do grupo dos Estados Unidos, e ele precisava de uma equipe para traduzir e criar a legenda para a produção, a versão brasileira legendada, né? E aí a gente conseguiu lançar no YouTube por um tempo, vamos chamar assim, curta temporada, que depois ele só podia acessar por download, tinha que pagar como se fosse uma doação em dólar para o projeto, né? E aí a Cláudia tinha assistido, né? Então é um filme Adorei. muito assim, uma entrevistas maravilhosas, né? Uma estrangeira que canalizava Gaia, né? O David Miller e a Gudrun Miller, que são os fundadores do Goff, né? Eles são os grandes. O David é um grande médium. Ele tem também, ele vem da tradição judaica, né? Um estudante de Cabala, um estudante não, acho que um professor de Cabala mesmo. E ele canalizou vários livros. Ele canalizou de uma raça considerada hoje extraterrestre, Sim, sim. que são os Arcturianos, Ah, né? Então, é um grupo que trabalha com cura planetária e que tem, vamos dizer, a assistência de uma raça de quinta dimensão, que são os Arcturianos. Então, eles são incrível. conhecidos como grandes médicos estelares, siderais, geneticistas, como se fossem da ciência mesmo, né? Eu Então, trabalho com eles, são bem são amorosos, incríveis, né? incríveis. Cada vez que eu tenho essa conexão com eles, seja para mim mesmo, essa limpeza e harmonização dos corpos, ou a limpeza e harmonização do espaço, da casa, do negócio, seja o que for, ou mesmo até para um cliente que venha, eu posso sentir, a primeira coisa que eu sinto é a presença deles. É uma presença energética que me faz arrepiar o corpo, às vezes um arrepio Uhum, no couro cabeludo, uhum. faz-me sentir como um abraço acolhedor, sabes? Quando Sim, você estivesse a ser abraçada, é um conforto, é uma segurança que me transmitem. E ao longo do desenvolvimento desse atendimento, seja para mim ou para outra pessoa qualquer, né? Sinto-me sempre, sempre até ao final amparada e muitas vezes intuída que eles transferem como se fosse algum bloco de informação para eu poder uhum, passar ou para mim ou para a pessoa, né? E isso. não há dúvida que realmente eles acompanham-nos sempre. Mesmo que a pessoa não faça trabalho espiritual, e que chame por eles, É. diariamente ou quando se deita, enfim, pode sentir a presença deles. Tem que falar com eles, né? Como se estivesse a falar com um amigo. E poder confiar, né? A gente tem uma visão de extraterrestres ainda um pouco negativa, Perfeitamente. né? Com certos medos em relação à invasão, em relação a serem abduções, né? Então a gente sabe de histórias É. muito assim, vamos chamar negativas, né? De contato extraterrestre, mas quando se fala de arcturianos, quando se fala de algumas raças de pleiadianos, E sirianos, os pleiadianos também têm conjunto com eles, na também é cura. como se fosse uma grande família E é, estelar, né? sem dúvida alguma que é. Torcendo pela humanidade para a gente cruzar essa linha evolutiva e torcendo para que a gente realmente
haja com eles e através deles. Então, por isso que eles canalizam muito, eles dão ferramentas, né, como a Cláudia falou, Sem dúvida alguma que tecnologias, perfeitamente. eles têm tecnologias parecem muito Sim, avançadas, sim. né? E por isso que Eles, a frequência nossa tem que subir para alcançar deles, senão eles ficam sim, distantes de nós por não conseguir descer e a gente não conseguir subir. Então a gente está buscando esse esse equilíbrio. match de frequências, né, para Isso é que temos de alcançar. estar equilibrados com essa frequência, ou seja, eles não podem descer até a nossa dimensão porque é muito densa, como nós sabemos, né? E as Ainda leis existe, universais de não intervenção é, também, que eles respeitam. ainda existe muito conflito, muita guerra, muito desentendimento entre o ser É, humano mesmo. Então, como isso. ainda nós estamos muito densos a nível de carga física e carga mental, emocional também, o que nós sentimos muitas vezes, Uhum. nós temos que fazer um trabalho ali com eles descem um pouquinho até uma determinada esfera espiritual, É, digamos assim, e nós uhum. temos que subir um pouquinho até encontrarmos o equilíbrio entre É. nós e eles, né? Pelo menos alguns intermediarem, né? Ou seja, quem tem mediunidade, quem Sim, tem mais essa conexão, consegue intermediar esse contato, comunicação com eles, né? sim, sim, perfeitamente. E aí, quando há essa sintonia, esse equilíbrio Isso. entre nós dois, aí já nós conseguimos ter essa percepção e clareza de pensamento do que eles nos transmitem, do que eles querem que nós façamos, né? Isso. E tudo o que está adormecido em nós vai aos poucos despertando, porque eles também vão transmitindo essas ferramentas, que muitas vezes são ferramentas de conhecimento, que vão sendo trabalhadas dentro da nossa mente, Uhum. facetadas, é como um cristal que vai facetando todos os lados, É. e para que nós possamos estar mais abertos à experiência espiritual com eles. Né? Tudo leva um Uhum. tempo, mas eu digo assim, é muito importante, a prática é tudo, para tudo na É. nossa vida, para É o tudo o que nós treino, quisermos né? A alcançar, dedicação. tudo. O estado de Uhum. relaxamento, a respiração também é importante, saber respirar para ter essa fluidez de comunicação. Ei, Filipe, o que eu senti agora aqui? Meu Deus! Tá tendo um contato imediato aí, Cláudio? Meu Deus, incrível! Estava a falar deles a sério. A cabeça ficou muito acelerada e Acho que senti, eles estão dando um oi aí. ouvi aqui, acredito que Um sim. olá, A um alô. verdade, Filipe, ouvi aqui um apito muito fininho e muito forte entrar pelo ouvido adentro. Quem sabe, né? Eu fui descobrindo que os arturianos, eles também têm uma... Eu acho que eles estão envolvidos nesse plano divino, né? De ascensão e de evolução espiritual diretamente. E eles, de uma certa forma, eles têm uma compaixão muito grande pelos seres humanos, porque eles esperam a gente, né? Então eles não É, ficam pressionando, eles não ficam cobrando que a não, gente, vamos dizer, de uma hora para outra saiba usar essas, ou acredite, né, nessas tecnologias e nessas ferramentas, porque eles entendem que a gente tem traumas, né, bloqueios, algumas coisas que a gente ainda não abriu, e a gente não falou ainda, né, quando você estava falando do planeta, eu também queria mencionar o nosso eu timo, tenho né, aqui o vídeo. a glândula timo no coração, né? E essa glândula timo, ela tem que ser ativada, ela tem que ser, vamos dizer, ser até exercitada para abrir o cardíaco, e aí a gente conecta o cardíaco, que é um grande campo eletromagnético, até um centro de inteligência, né, do ser humano, conectando com o núcleo da Terra, que é como se fosse o grande coração da Mãe Terra também, né, o núcleo cristalino, o centro dela, né, com o coração de Deus, né, nas altas esferas, né? Então parece que o coração é um dos nossos maiores centros de energia, se não é o maior, inteligência e sabedoria. E se a gente está fechado, se a gente não consegue permitir sentir, permitir, vamos dizer, aflorar esse nosso centro de poder, a gente acaba ficando restrito na questão tanto dos poderes, quanto dos acessos, quanto dessa expansão, né? A gente fica mais fechado em vez de É verdade. aberto para receber e poder dar também, né? É, ao fim e ao O que a cabo, gente... o cardíaco é tudo.
É né? tudo. É o que É o nos faz centro. mover a vida, é o que nos faz sentir as coisas. Devemos sentir as frequências boas e as frequências que não são tão boas para a nossa evolução. Se nós nos Uhum. sentimos bem com as frequências, então o caminho é o certo. Se alguma frequência nos faz sentir desconfortável, opa, É alguma atenção, coisa não né? está bem. Então, Uhum. o que é que sente primeiro do nosso corpo? É o coração. Quando chega uma frequência até vocês, que os faz sentir desconfortável, o coração faz logo pum, 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 começa a Uhum. acelerar. Vocês ficam desconfortáveis, nervosos. É tudo aqui o coração, o cardíaco, é incrível. Se vos faz É. sentir bem, nossa, que maravilha. Vocês E tomam também algo, saber um separar mentira sorriso. de verdade, né? De alguma É, coisa que é enganação, mentirosa nós ou algo sentimos para logo. induzir. O coração ajuda a saber o que é É o verdade, primeiro a dar sinal discernimento. no corpo físico, é o coração, sem dúvida alguma. É, Porque nós muitas vezes somos enganados pela mente humana, a mente, é. né? Que O que só a nos informação é mais difícil discernir, né? é verdade. Agora, se nós conseguirmos ter acesso do coração, que é o que sente tudo, e o coração é o verdadeiro, né? O sentimento puro vem do coração. E isso é ele que nos faz sentir as verdadeiras amizades, o verdadeiro amor, o verdadeiro equilíbrio da vida, o verdadeiro sonho, projeto de vida, qualquer coisa. Sentem sempre pelo coração, sempre. Isso não engana Isso. nunca. Eu quero mostrar rapidamente aqui a joia azul, não sei se vocês Ah, conseguem então ver. ela está no YouTube ainda. Isso, ela que canaliza. É o sentir da Gaia, né? Da Mãe É que Terra. somos seres sencientes, né? A joia azul, um Isso. filme sobre os curadores planetários. Nós sintonizamos-nos com a Terra, com as frequências da É. Terra, através dos batuques do tambor. Nós vamos sintonizando aquela frequência dentro do nosso canal auditivo, vamos em consonância com aquela frequência toda, ligando-nos com a Terra, com o espiritual ao mesmo tempo, com os elementais. Então nós atingimos à Uhum. nossa volta uma frequência benevolente muito grande e sentimos É. tudo que nos rodeia a nível energético da Terra mesmo, das energias Uhum. das árvores, dos campos, das flores, tudo. É Tudo. mágico, é impressionante. É uma grande grade, né? Dizem que é uma grade que está sendo como se fosse renovada ou reconstruída, que eles chamam de grade cristalina, ou Sim, light grid, né? é. Que é justamente para preparar a nova Terra dentro de uma frequência de quinta dimensão, onde na ressonância Schumann parece que é muito próximo de 100 Hz essa frequência, né? E a gente já bateu 60, 70 Hz na ressonância, e que essa grade é o que vai dar sustentação. Então, um dos trabalhos dos 144 mil, sejam eles quem forem, é de criar essa grade. Então, eu conheço a Sandra Walter, eu sei gente que trabalha lá no Lago Titicaca, tem gente que está em Sedona, no Arizona, Monte Shasta. Então, tem gente espalhada, trabalhadores da luz espalhados no mundo inteiro, ativando lugares sagrados, né? Sacred sites, que é para receber essa grade nova e ancorar essa energia na superfície. É um trabalho muito energético, assim. Eu não sei fazer, mas eu conheci gente muito preparada com isso. E, de novo, anônimos, assim. Tem gente que nem sabe quem eles são e eles estão lá quase toda semana Fazendo as fazendo suas oração, práticas, meditação, é pedindo, né, para ter essa purificação da conexão com a natureza. terra, com a natureza, com tudo. Então, a gente deve a esses trabalhadores da luz pelo menos um apoio para que eles continuem fazendo e que o plano se cumpra, né? Eu por acaso, Interessante. na mesa que eu trabalho da apometria, eu faço esse gradeamento também para o planeta, ou seja, componho Hum, a flor da vida com isso, cristais. a geometria, E aí né? Uhum. vou sintonizando com os achados, vou colocando as mãos, vou visualizando a cura planetária, as energias fluindo até ela, Isso limpando, aí. harmonizando tudo. É uma forma de nós podermos ajudar através desses gráficos para a cura planetária da humanidade, né? Ao fim e ao cabo. Essencial, essencial, porque falam muito dos guerreiros da luz, como se eles fossem os ativistas, né? Aqueles que vão falar a verdade em público, aqueles que vão protestar, mas existem aqueles que ficam nos bastidores, né? Que são os meditadores e os Sim, ancoradores, sim, são que mais estão reservados. quietinhos, quietinhos lá,
fazendo toda essa emanação e essa proteção É do verdade. planeta, para que os dois trabalhem, cada um fazendo a sua parte e o plano se funcione, né? Então, um precisa do outro e cada um é bom numa coisa Exato. e E a ajuda mútua, como tinha dito lá ajuda atrás. muito. Eu queria Fundamental. comentar também, Cláudio, quando eu falei da cura, na cura individual eu passei por uma forte experiência de cura que hoje é chamado de sagrado masculino, né? Então, o coração para mim era um centro de bloqueio. Acho que muitos homens, por N questões, né, de sociedade, de forma de ser criado, educado, o homem foi criado e cresceu não podendo sentir, né, não podendo expressar muito, chorar, mostrar que é fraco, vulnerável, essas coisas, né? E nesse despertar e caminho espiritual, eu fui quase obrigado pela minha alma, né, meu eu superior, guiado, para que eu enfrentasse essas situações do tipo, olha, não adianta você continuar sem querer abrir. Não adianta você ficar só na cabeça, não adianta você ficar só bem informado, expandir consciência, você precisa abrir seu coração, você precisa abrir seus sentimentos, você precisa curar, né, seus traumas do passado, e aí eu comecei a me envolver um movimento também, né, o sagrado feminino, ele já existe com mais força, com muitas mulheres já ajudando e fazendo essa cura do sagrado feminino, e o sagrado masculino começou a vir nos últimos anos, e eu senti que eu pude fazer parte desse movimento, desses homens que reconhecem o lado feminino sendo homem, né, como sendo esse equilíbrio do yin e do yang, Sim, né, que sim. sempre faltou, e também esses traumas, né, de uma sociedade doente, vamos chamar assim, para poder ter relações muito mais saudáveis, tanto de casal quanto de pai e mãe, mãe e filhos e tal, De tudo. de tudo. De todos os membros da família. É um tema que eu adoro bastante, que nos trouxe hoje o nosso amigo Filipe Orloff, É. Phil, assim como gosta de Phil, ser eu chamado. gosto. No YouTube tá até o canal tá como Phil Orloff, né, com um L só. Exatamente, Phil. Então, Então, mais uma vez frisando, pessoal aí em casa, vejam o filme A Joia Azul ou Curadores Planetários. fica a dica. A primeira vez que eu vi, fantástico, adorei. É um filme muito bom. Vocês, pelo menos no meu caso, eu senti ao longo do filme, em certas partes do filme, senti uma energia muito grande vir até mim, Que principalmente bom. aquela parte em que eles mostram cristais que são enterrados na terra como pontos Ah, energéticos, sim, sim. chamam-lhe Como se fossem as linhas leis, né? Onde tem sim, os linhas leis. cruzamentos das linhas leis, os Eles meridianos, enterram né? em vários pontos, exatamente os meridianos da Terra, enterram nesses cristais Uhum, e fazem meditações sobre eles ali próximo deles para sentir a exato. conexão com a Terra, com a Mãe Gaia. É brutalíssimo. É. Adorei. Então, vocês aí em casa que possam ver o filme, assistam até ao fim, não percam, vale toda a pena. E, para quem não percebe muito inglês, traduzido pelo nosso amigo Phil. Isso, o Luciano Araújo, que ele tinha uma produtora na época, então ele conseguiu usar os equipamentos dele para poder fazer tanto legenda quanto produção. A Silvana, né, que era coordenadora do GOF no Brasil, né, que foi quem fundou o GOF aqui no Brasil, Silvana Pereira, foi quem me deu o script. Então eu fiz a tradução, ela fez a revisão e o Luciano que fez a produção do beta, né, da versão final que foi para o ar. Então eu também agradeço essa equipe que fez isso comigo. Muito bom, Né? maravilhoso. Então, Podemos. amigos, fica a dica. Vejam o filme mais uma vez. Conheçam este amigo um pouquinho melhor. Ele também tem um canal no YouTube, certo, Filipe? Isso, tem um canal no YouTube, Phil Orloff, Phil Orloff com dois Fs, né? E ali tem um pouco de coaching, né? Que é a minha, onde eu atuo profissionalmente, um pouco da minha experiência com psicologia transpessoal. Eu falo de arquétipos, falo de um pouco da abordagem de Freud e Jung numa palestra que eu fiz num café em São Paulo. E também tenho outros vídeos que é o outro canal, né, Cláudio, que eu falei do Santa Esmeraldas, que foi uma egrégora espiritual que depois que eu tive essa primeira experiência com o pessoal do GOF, conectado aos arcturianos, né, essa primeira revelação aí de extraterrestres que eu me identifiquei, voluntário, membro com eles por um tempo.
2014, 2015, eu comecei a me conectar com uma egrégora, que depois eu fui descobrir que ela faz parte do 5º raio verde na Da cura. Fraternidade Branca, que é o raio da cura mesmo, né? Então, o raio verde na Fraternidade Branca, dos mestres ascensionados, dos raios, é o raio da cura, onde eu comecei a ver que eu tinha alguma ligação com esses seres, eu tinha alguma ligação na minha trajetória de mexer com terapia, de mexer com curas ligadas nessa parte mais psíquica, saúde mental, né? Eu fui descobrindo esse meu caminho ao longo das minhas formações, né? Com graduação e pós-graduação. E na medida que eu fui me identificando com esses seres, aí entra nessa parte mais ufológica, ou até prefiro dizer galáctica, que eu descobri que dentro dessa egrégora, dessa liderança, dessa hierarquia, existe um comando estelar, né? Alguns autores aqui no Brasil já canalizaram sobre esse comando, então Rodrigo Romo foi um dos primeiros que está nos livros dele, já existe mesa radiônica, né? Com toda essa egrégora e também os É aquele símbolos, né? trabalho, exatamente. Merkaba, então Sim, símbolos, sim. Merkaba, Tem lá todos esses tudo símbolozinhos. É, tem tudo ali. Então quem mexe com radiestesia, quem mexe com apometria, né? Foi muito legal a Cláudia comentar apometria e Reiki, né? também. Existe esse comando estelar onde eles dão até eles canalizaram uma apostila, né? Que um brasileiro conseguiu transformar num curso de formação EAD, né? À distância, que chama Santa Esmeralda. Então eu por acabar me identificando como se eu fosse parte da missão desse grupo, que é um grupo extra, né, terreno, mas que existem, vamos chamar assim, eles falam como se fossem encarnados ou emissários, e eu diria que eu sou um voluntário. Eu sou um voluntário para ajudar eles a se tornarem mais conhecidos aqui na Terra, né? E criar um canal no YouTube para poder traduzir. Então, como o material deles sempre foi canalizado em português, eu percebi que faltava, eu como tendo inglês fluente, eu podia traduzir tudo para o inglês, todo esse material que já foi canalizado, não por mim, porque eu não sou o autor dessas canalizações, mas eu peguei esse material, conheci alguns canalizadores, como a Silvia Maniotto, e eu fui publicando a versão traduzida desses materiais, né? E, então esse canal também está disponível no YouTube, chama Santa Esmeralda Command, o Command 2 M's com D mudo no final, e lá eu conto como eu me conectei com essa egrégora, né? Que basicamente o Arcanjo Rafael e Mãe Maria são os meus guias diretos nesse processo, né? Me conectei com eles, eles foram nessa forma invisível, né? Difícil explicar, né, Cláudia, como é isso, mas é uma forma muito É. pessoal de conexão. E eu fui seguindo, né, topando, então traduzo, então coloco no mundo isso aí de um jeito para chegar nos Estados Unidos, na Europa, Canadá, Austrália, né? E na verdade a minha surpresa foi que em vez de conectar com gente que fala inglês, comecei a conectar com gente que fala espanhol. Ai, que bom. E eu não falo espanhol, então eu comecei a traduzir com o Google ali algumas coisas em espanhol, Eu, da Argentina, da Colômbia, começando, né, dizendo quem que é Santa Esmeralda, eu quero me conectar, quem é esse comandante? Mas peraí, o comandante é o Hilarion. é, Eu só sou um voluntário aqui tentando ajudar a palavra deles, a mensagem deles chegar. Então, basicamente, como eu falei, então mesa radiônica, curso de cura multidimensional, cura quântica e reiki à distância e presencial usando a chama verde, que é como se fosse uma chama da verdade, uma chama de cura para trazer essa saúde, como a Cláudia falou, saúde emocional, é. física, mental e principalmente energética e espiritual. É tudo que, ao fim e ao cabo, tudo que a mesa que eu trabalho, que é a radiónica, Uhum, a mesa radiónica multidimensional arturiana, é assim que ela se chama. Então tem essa perfeito. toda a ferramenta englobada com a flor da vida, com o Mérkaba, Uhum. com a parte dos felinos, né? Os, Isso, de Sírios, né? exato, é toda essa forma geométrica sagrada, né? A geometria sagrada, onde existem várias geometrias sagradas, onde se pendula, também tem as mandalas arturianas, que é os tais crop circles Uhum. que aparecem em plantações, que muitas delas são Isso, os bem arturianos, lembrado, os crop circles, isso mesmo. que muitas delas são os arturianos que as fizeram, não é? Que têm a energia ali arturiana da cura e Uhum. que
fazem parte integrante dessa mesa. Aí vamos trabalhar tudo o que é essa limpeza e harmonização dos nossos 4 corpos. Isso, os Mais corpos das sutis, limpezas, exatamente. exatamente, e mais de limpezas de espaços, de negócios, de finanças, de tudo, engloba uma série de coisas que nós chamamos de tratamentos, né? Após a limpeza da pessoa, vamos trabalhar estes tratamentos que a pessoa precisa nela para que as coisas possam fluir para a sua vida. Ao fim e ao cabo, todos os trabalhadores holísticos têm a função de servir de canal condutor, canal de luz, trabalhando com esses seres de cura arturianos em conjunto com os pleiadianos, e ainda há outros que também pertencem à cura, que são os antarianos, que são pouco conhecidos e pouco ouvidos de nome, sim, em que trabalham em conjunto com também os arturianos em parte, que também tem a ver com a cura. Pedimos aos seres que possa limpar e harmonizar tal pessoa, tal espaço, tal situação. E tem um detalhe muito interessante, e para mim foi uma das revelações mais lindas que eu recebi, que eu me conectei muito com o arcanjo Rafael. Foi como se fosse essa Mãe Maria, foi acho que a primeira grande conexão, e eu não tinha identificado nem que era um ser feminino, né? E depois com o arcanjo Rafael, e eu descobri que na tradução do hebraico do nome, o nome dele, Rafael, significa Deus cura ou Deus curou. Então, a gente pode chamar esses seres como se fosse uma invocação para que eles estejam presentes nesses trabalhos de cura ou de autocura, para que eles possam potencializar o que a gente está fazendo como canais, né, como instrumentos, e eles vêm com toda essa bagagem espiritual, tecnológica e de conhecimento que esses seres têm. Então, Rafael significa Deus cura. A gente sabe que sem Deus essas coisas, de fato, é como se elas não acontecessem, não se manifestassem. É verdade, todos os seres estão interligados, assim como nós humanos estamos todos interligados, os seres espirituais, angelicais, e nós não somos parte deles também, né? Aqui encarnados. Somos parte deles, exatamente. Está tudo interligado numa grande malha energética, que é a malha energética da Terra, não é? Que somos todos nós, ao fim e ao cabo. Cada vez brilhando mais, né, Cláudia? Com certeza. Temos que fazer mesmo brilhar, acender e brilhar a nossa luzinha. Acender mais luzinhas. Nós aqui que somos... Cada pessoa despertando é uma luzinha que acende ali e brilha mais, né? É exatamente isso, são os faróis acesos. Então que sejamos todos faróis na nossa vida e na vida de alguém. Que possamos acender o farol de alguém, ativá-lo de alguma forma, seja com pensamentos, com palavras, ações, com uma entreajuda. Vamos fazer e criar essa rede de malha energética translúcida de luz, para que possamos acender mais e mais lanterninhas no topo da nossa cabeça. Que isso assim é tudo, seja. pessoal. Então, amigos... Falou tudo, Cláudia. É isso mesmo. Então, amigos, eu peço que possam partilhar este vídeo aos vossos amigos, à vossa família, deixando o vosso like. É importante o like devido ao YouTube poder enviar o vídeo para mais pessoas poderem conhecer este conteúdo que estamos deixando aqui hoje, esta noite, com o nosso amigo Phil, e que possa servir de conhecimento bom para mais e mais pessoas conhecerem. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite, por estarmos juntos. Olhem a joia azul, observem a planta, observem o cristal, observem o animal de estimação, seja qualquer um, e entendam que eles também têm compreensão, sentimentos, e não olhem para eles como um prato de comida. E é com o tempo que nós possamos ter esse entendimento, que percebamos que eles devem evoluir juntos connosco e não dar-lhe fim à vida. Vamos ter essa abertura de consciência, tá bom, pessoal? Pensem nisso, reflitam sobre tudo e todas as coisas, que é muito importante porque nós termos esse entendimento para a nossa evolução. E agradecendo ao nosso amigo Phil por ter estado comigo esta noite, por todo o conhecimento que deixou aqui sobre um tema tão importante como a cura planetária, os curadores planetários, e um pouquinho da joia azul, que eu adorei, amei, e que vale toda a pena ver, e legendado em português pelo nosso amigo Phil. Tá bom, pessoal?
Eu que agradeço a oportunidade, Cláudio, também agradeço quem ouviu esse vídeo até o fim. Espero que tenha agregado aí tanta informação, experiência, né? Muito do que a nossa jornada às vezes é o que a gente é por onde nós passamos, o que nós aprendemos e o que pode ficar de valioso, né? Para quem está começando ou para quem já está há mais tempo e quer expandir, quer conhecer mais. Então, estou feliz de ter participado e desejo também boa noite a todos. Gratidão, amigo, de coração para coração. Gratidão, coração para coração.